noção de intervalo ela é muito importante no trabalho com todas as disciplinas do curso que vocês vão ver. Principalmente no início, quando vocês vão começar a disciplina de cálculo. Além disso, ela é importante porque estabelece, nós vamos estabelecer, né, no caso, convenções, né, matemáticas que vocês vão estar usando em tudo que é disciplina, tá? E é bem simples a noção de intervalo. Veja bem, vamos considerar dois números A e B pertencentes aos reais, de forma que A é menor que B, tá? Nós vamos chamar de intervalo aberto de extremos AB, e a gente vai representar o intervalo dessa forma. Percebam que eu tenho aqui um colchete que está ao contrário, né, aqui do nosso extremo A e B. Então, nós vamos chamar esse intervalo de intervalo aberto e vamos representar da seguinte forma, com os dois colchetes ao contrário, escrito na noção, né, nessa representação, isso significa o seguinte, que isso vai me representar um intervalo para todo x pertencente aos reais, tal que A é menor que x, que é menor que B. Ou seja, x, todo x pertencente aos reais nesse intervalo, ele é um número que está entre A e B, de forma que A e B não entra no intervalo. Por isso que nós chamamos esse intervalo de intervalo aberto de extremos A. Então, qualquer número pertencente aos reais que esteja entre A e B, exceto A e B, a gente vai chamar de intervalo aberto de extremos A e B. Vamos representar ou dessa forma, ok? Bom, ao contrário, né? Se eu considerar um número x pertencente aos reais, de forma que x está entre A e B, e pode ser o próprio A e B, a gente vai dizer nesse caso que nós temos um intervalo fechado de extremos A e B, ok? Então a gente representa com o colchete virado, né, com o colchete fechado para o lado do A e do B, né, e a representação seria essa, né, A, B com os dois colchetes fechados, significa que o intervalo é fechado tanto no A quanto no B. Aqui perceba que é o colchete aberto tanto no A quanto no B, então o intervalo é aberto nos dois casos. E nós escrevemos, né, todo x pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual que x, que é menor ou igual que B. Ou seja, o x pode ser tanto A quanto o B. Então, ele é todo número que está entre o intervalo e pode ser o próprio A e B. Ok? Da mesma forma, nós também podemos ter um intervalo onde ele é fechado em um extremo e aberto em outro extremo. Tá? Por exemplo, nesse primeiro caso, nós temos o intervalo fechado à esquerda de extremos A e B. Percebam aqui que ele é fechado em A e aberto em B. Tá? Significa o quê? Nós temos aqui um conjunto formado por todo x pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual que x, que é menor que B. Ou seja, o símbolo de menor ou igual está associado ao intervalo fechado. E o símbolo de menor, sem ter o sinal de igual, ele está associado ao intervalo aberto. Ok? E da mesma forma, nós podemos ter o contrário aqui, né? Intervalo fechado à direita de extremo A e B. Tá? Então, eu tenho aqui, o intervalo é aberto em A e ele é fechado em B, ok? Significa o quê? Que nós temos um conjunto aqui, todo x pertencente aos reais, tal que A é menor que x, que é menor ou igual que B. Então, o x assume valores dentro aqui desse intervalo A e B, que de forma que o x é menor, tá entre A e B, mas ele pode ser o B, ok? Só recapitulando aqui, né? Nós chamamos de extremos inferiores, o A é chamado de extremo inferior e o B é chamado de extremo superior. Bom, da mesma forma que nós podemos ter um intervalo fechado ou aberto, né? É possível também nós trabalharmos com intervalos infinitos. Percebam aqui que o x ele está sempre entre dois números reais, ok? O x está sempre aqui entre A e B. Mas também é possível acontecer que esse intervalo ele não tenha um limite, tanto
para a direita quanto para a esquerda, né? Então é a noção de intervalos infinitos. Então, no primeiro aqui, nós podemos considerar esse exemplo. Ó. Nós podemos considerar esse exemplo. Para o intervalo aqui menos infinito e A, percebam que sempre que o intervalo que a gente usar, né, a questão do infinito, nós vamos usar sempre aberto, tá? Na representação, o colchete aqui, tá? Então eu tenho esse intervalo, ó, menos infinito, então aberto aqui no infinito, e A aberto em A. O que isso significa, né? Isso significa que nesse conjunto, né, ele é todo x pertencente aos reais, tal que x é menor que A. Então eu assumo aqui x menores que A, tá? Não pode ser o A no caso, porque o intervalo aqui é aberto em A. Então é de A para infinito menos infinito. Ou o intervalo é formado de menos infinito até A, com A não fazendo parte desse intervalo, ok? Da mesma forma, o intervalo ele pode ser fechado, aqui em A, ok? Percebam então que eu vou considerar no caso agora um intervalo que ele vem de menos infinito, ó, veja, aberto aqui no menos infinito, até o A, e o A faz parte desse intervalo, ok? Como que esse conjunto seria representado? É todo x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a A, ok? Da mesma forma, nós podemos fazer o oposto. O intervalo começar em A e ir até o infinito, né? No caso aqui, infinito positivo. Então, sempre quando ele vem do infinito até o intervalo, até o ponto que a gente quer, a gente usa o símbolo de menos infinito. E quando é o contrário, nós usamos o símbolo de mais infinito, ok? Então, aqui no caso, ó, eu vou ter um intervalo que começa em A, mas ele é aberto em A, então A não entra nesse intervalo. Então, esse intervalo seria a gente poderia dizer, representar ele dessa forma. Todo x pertencente aos reais, tal que x é maior que A. Então, qualquer número pertencente aos reais maior que A faz parte desse intervalo, certo? Exceto A e os caras que estão para baixo do A, ok? Da mesma forma, nós também podemos representar um intervalo contendo A, tá? Então, seria, veja, fechado aqui em A. Bom, da mesma forma, nós podemos representar o intervalo começando aqui, intervalo fechado em A, e indo em direção ao infinito, tá? Pessoal, só peço desculpa, né, que eu estou apanhando aqui ainda da questão da gravação, ainda estou aprendendo a usar os recursos, tá? Então, nós temos aqui nesse intervalo, ó, como que eu represento, ó. Todo x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que A. Ou seja, nós pegamos todos os números maiores que o A, incluindo o A, tá? E por fim, o intervalo que eu tenho aqui, ó, que ele vai de menos infinito até o infinito, percebam que ele nada mais é do que todo os números reais, todo o conjunto dos números reais, tá? Então, esse intervalo menos infinito até mais infinito, ele é formado, né? Ele forma todo o conjunto dos números reais. Uma observação importante: alguns livros adotam, alguns autores adotam essa nomenclatura para o infinito, ó, ao invés de usar aqui, ó, um colchete, né, para representar o infinito aberto, né, que ele sempre é aberto da forma que eu expliquei para vocês. Algumas pessoas usam, alguns autores usam parênteses, tá? Então, essa representação aqui, menos infinito até A aberto, ele poderia ser escrito dessa forma. Menos infinito, né, com parênteses aqui fechado agora no infinito, até o A aberto. Então, o número continua sendo colchetes, tá? Então, pode acontecer de vocês ver essas notações, né? Então, sempre pode, na questão do infinito, pode ser um colchete aberto aqui, ou pode ser um parênteses fechado, tá bom? Bom, pessoal, para finalizar, né, nós vimos aqui agora as representações dos intervalos. Então, nós vimos como nós representamos intervalos abertos extremos, A e B, fechado, fechado à esquerda, fechado à direita. A gente viu como que representa ele usando a questão de colchetes. E agora vamos ver brevemente como que eu faço a representação gráfica desses intervalos, tá?
É bem simples. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, quando eu quero representar, um minuto. Quando eu quero representar, olha, desculpa, estou apanhando eu desse zoom. Eu estou apanhando aqui do zoom, gente, vocês não reparem, tá? Então, olha, quando eu quero aqui no caso ó, representar esse intervalo ó, AB, aberto, né, de extremidade A e B, eu uso a seguinte notação, olha, eu faço uma reta, essa reta representa a reta dos números reais. Como eu quero valores, um x pertencente aos reais que está entre A e B, mas eu não quero A e B, tá vendo? Porque o intervalo é aberto em A e em B, vou fazer uma bolinha aberta no A e uma bolinha aberta no B, ok? Eu vou preencher aqui a reta. Isso significa o quê? Que eu quero todos os x pertencentes aos reais, exceto A e B. Então, bolinha aberta em A e em B. Tá? No outro caso, ó, se eu tenho aqui ó, intervalo fechado em A e aberto em B, eu vou fazer o quê? Bolinha cheia no A, bolinha aberta no B, e eu preencho essa reta numérica de A até B. Tá? Quando o intervalo é fechado em A, fechado em B, então eu vou ter aqui bolinha fechada em A, bolinha fechada em B. Quando eu tenho intervalo aberto em A, fechado em B, bolinha aberta em A, fechada em B, e eu preencho todo aqui o campo, tá? Da mesma forma, ó, quando nós queremos, por exemplo, pegar aqui um intervalo ó, que seja de menos infinito até A, com extremo em A, né? Então, intervalo fechado em A, a representação é a mesma. Eu vou fazer uma bolinha em A, uma bolinha cheia, e eu vou preencher toda a reta que vem aqui de menos infinito até chegar em A. Isso aqui significa o quê? Que o A entra no intervalo. Tá? Nesse outro exemplo aqui, que eu peguei intervalo aberto em A e até mais infinito. Percebam ó, que a bolinha está aberta aqui em A e ela vai, eu preencho a reta até o infinito. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso. Agora a gente vai ver um exemplo e aí nós encerramos nosso vídeo. Bom, nesse exemplo, nós vamos utilizar a representação gráfica dos intervalos sobre a reta real e vamos determinar qual seria né, o conjunto interseção AB e o conjunto interseção AB e o conjunto união AB. Usando os intervalos aqui, né? O conjunto A ele é formado pelo intervalo 0 e 3, fechado em 0, fechado em 3, e o B ele é formado pelo intervalo 1 e 4, fechado em 1 e 1 fechado em 4. Então, eu quero aqui em A, o A é o conjunto para todo o x pertencente aos reais, tá o quê? 0 menor ou igual que x menor ou igual que 3. Então, todo número real entre 0 e 3, incluindo o 0 e o 3. Aqui também, todo número real entre 1 e 4, incluindo o 1 e o 4, ok? Bom, nós vamos começar aqui representando né, o conjunto A em notação de intervalo. Então, percebam que eu fiz uma reta, essa reta representa a reta numérica dos números reais. Eu fiz as marcações, ó, então aqui é o zero, então usei a mesma unidade de medida, né, que seria o menos 1, 1, 2, 3, 4. Tá? Como o intervalo A, a gente viu, né, ele é 0 e 3, fechado em 0, fechado em 3, então é todo x pertencente aos reais, tá o que? X é 0 menor ou igual que x menor ou igual que 3, é bolinha fechada aqui no 0, bolinha fechada aqui no 3. E a gente vai pegar todos os valores que estão entre 0 e 3. Então, preenche toda a reta aqui no numérico. O conjuntinho B ele é formado pelos números no intervalo fechado de 1 até 4, ok? Então, bolinha fechada no 1, bolinha fechada no 4, tá? O que nós vimos anteriormente? Que a interseção de dois conjuntos são todos os valores que estão em A e estão em B. Ou seja, eu vou querer agora aqui construir um conjunto com todos os números pertencentes aos reais que estejam tanto em A quanto em B. Okay? Para isso, percebam né, que eu construí uma outra reta aqui, para facilitar a visualização, e construir as mesmas marcações. Percebam o seguinte, interseção, qual é o pedaço, vamos dizer assim, da reta que está tanto em A e quanto em B?
estou tentando fazer aqui, seria esse segmento, seria essa parte, ó. Veja, do U1, né, o 1 fechado, ele está lá no A e também está aqui no B. O 3, ó, olha o 3, né, intervalo fechado 3, ele está no A e ele também está aqui no B. Ou seja, nós temos agora aqui, então, esse intervalo, ó, que é o intervalo que vai de 1 a 3 fechado, que ele está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Portanto, a interseção desses dois conjuntos vai me dar esse intervalo aqui, vai me dar é um conjunto formado pelos números dentro desse intervalo, que é de 1 até 3, ou seja, fechado em 1, fechado em 3. Ok? Então, como que eu escreveria isso, né? Na notação que a gente viu, né? Usando os colchetes. Ó, A inter B seria colchete fechado em 1, colchete fechado em 3. Ou seja, todo x pertencente aos reais tá o quê? 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3. Tá? E por fim, a união, né, como nós vimos anteriormente, a união de dois conjuntos é formada por um conjunto que compõe os elementos que estão em um ou está no outro. Ok? Então percebam, né? Eu vou estar olhando aqui de novamente. Ó, deixa eu fazer a marcação. Opa. Fazer aqui a marcação. Está aqui o A e está aqui o B. Eu quero os elementos que estão em um ou estão no outro. Né? A interseção a gente já tinha aqui. Vamos deixar ela um momentinho. Então, todos que estão no A. Ó, o A vai de 0 até 3. Então, todos que estão no A seria aqui. Ok? O B vai de 1 até 4. Então, todos que estariam em B seria aqui. Ó, de 1 até 4. Então, o conjunto união AB vai ser formado por todos os caras que estão em A ou estão em B. Ou seja, é todo x pertencente aos reais que está entre 0 e 4, incluindo o 0 e o 4, porque o 0 está em A e o 4 está em B. Veja, é o intervalo fechado. Então, todo esse intervalo aqui, que vai de 0 até 4, fechado em 0 e fechado em 4, faz parte da união do conjunto AB. Portanto, esse aqui é o intervalo fechado A união com B. É todo x pertencente aos reais, está o quê? 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 4.